História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 20 de junho de 840, morre Luís I, o Piedoso, meu 36º avô, 22 vezes meu avô, imperador do Sacro Império Romano Germânico, rei dos francos, rei da Aquitânia, filho do imperador Carlos Magno. Luís I, o Piedoso, imperador do Sacro Império Romano Germânico, rei dos francos, rei da Aquitânia, nasceu em Casseneuila 16 de abril de 778 e morreu em Essen, em Jalém a 20 de junho de 840. Era filho de Carlos Magno, imperador do Sacro Império Romano Germânico e de Hildegarda de Winterthur, rainha dos francos, neto paterno de Pepino, o Breve, rei dos francos, e de Berta de Laon e neto materno de Geraldo I de Winterthur, conde de Englachau e de Ema da Alemanha. Luís I, também conhecido como Luís, o Piedoso ou Luís, o Justo, foi rei dos francos e imperador do Sacro Romano Germânico, de 814 até sua morte. Como único filho adulto sobrevivente de Carlos Magno e de Hildegarda de Winterthur, tornou-se o único governante dos francos após a morte de seu pai em 814, uma posição que ocupou até à sua morte, salvo pelo período de 833 a 834, durante o qual foi deposto. Durante o seu reinado na Aquitânia, Luís foi encarregado da defesa da fronteira sudoeste do Império. Conquistou Barcelona aos muçulmanos dia 3 de abril de 801 e afirmou a autoridade franca sobre Pamplona e sobre os bascos do sul dos Pirineus, em 812. Imperador. Luís estava na sua casa de campo de Douai-la-Fontaine, Anjou, quando recebeu a notícia da morte de seu pai. Apressando-se para Aquisgrán, coroou-se e foi proclamado pelos nobres com gritos de Vivat Imperator Ludovicus. No seu primeiro modelo de cunhagem, que ocorreu desde o início de seu reinado, ele imitou a cunhagem do retrato de seu pai, Carlos Magno, dando uma imagem de poder imperial e prestígio num eco de glória romana. Rapidamente decretou uma limpeza moral, tendo enviado todas as suas irmãs solteiras para conventos, renunciando ao seu uso diplomático como noivas de reféns em favor da segurança de evitar as complicações que poderosos cunhados podiam trazer. Poupou os seus meio-irmãos ilegítimos e tonsurou os primos de seu pai, Adelardo e Vala, fechando-os em Noirmoutier e Corbe, respectivamente, apesar da lealdade inicial deste último. Os seus principais conselheiros foram Bernardo de Septimânia e Ebo, arcebispo de Reis. Este último, nascido um servo, foi criado por Luís para esse cargo, mas ingratamente traiu mais tarde. Ele manteve alguns dos ministros de seu pai, como Elisacar, abade de São Maximino perto de Trevris, e Hildeboldo, arcebispo de Colónia. Mais tarde, substituiu Elisachar por Hilduin, como abade de muitos mosteiros. Luís também nomeou Bento de Aniane, o segundo Bento, um visigodo e fundador monástico, para que este o ajudasse a reformar a Igreja Franca. Uma das principais reformas de Bento foi assegurar que todas as casas religiosas no reino de Luís aderiam à regra de São Bento, nomeada pelo seu criador, Bento de Núrcia, o primeiro Bento. Em 816, o Papa Estevão IV, sucedeu ao Papa Leão III, visitou reis e novamente coroou Luís. Assim, o imperador fortaleceu o papado, reconhecendo a importância do Papa em coroações imperiais. Ordinatio Imperi. Na quinta-feira santa de 817, Luís e a sua corte atravessavam uma galeria de madeira da catedral para o palácio em Aquisgrán quando a galeria desabou, matando muitos. Luís, mal tendo sobrevivido e sentindo o perigo iminente de morte, começou a planear a sua sucessão. Assim, 3 meses depois, emitiu um Ordinatio Imperi, um decreto imperial que estabeleceu os planos para uma sucessão ordenada. Em 815, Luís já tinha dado a seus 2 filhos mais velhos uma participação no governo, quando enviou Lutário e Pepino para governar a Baviera e Aquitânia, respectivamente, embora sem os títulos reais. Agora, ele passou a dividir o império entre os seus 3 filhos e o seu sobrinho, Bernardo de Itália. Lutário foi proclamado e coroado seu imperador em Aquisgrán por seu pai. A ele foi prometida a sucessão para a maioria dos domínios francos, e seria o senhor de seus irmãos e primo. Pepino foi proclamado rei da Aquitânia. O seu território incluía também a Gasconha, a Marca à volta de Toulouse, e os municípios de Carcassonne, Autun, Avalon e Nevers. Luís, o filho mais novo, foi proclamado rei da Baviera e das Marcas vizinhas. Pepino de Itália foi confirmado como rei da Itália, um título que ele tinha sido autorizado a herdar de seu pai, Carlos Magno. Se um dos reis subordinados morresse, seria sucedido por seus filhos. Se ele morresse sem filhos, Lutário iria herdar o seu reino. No caso de Lutário morrer sem filhos, um dos filhos mais jovens de Luís seria escolhido para substituí-lo perante o povo. Acima de tudo, o império não seria dividido, o imperador iria governar supremo sobre os reis subordinados, cuja obediência a ele era obrigatória. Com este acordo, Luís tentou combinar o seu sentido de unidade do império, apoiado pelo clero. Ao mesmo tempo, oferecer vagas para todos os seus filhos. Em vez de tratar os seus filhos igualmente em status e terras, ele elevou o seu filho primogênito Lutário acima dos seus irmãos mais novos e deu-lhe a maior parte do império. Início do reinado de Luís, o Piedoso.
No início do reinado de Luís, as muitas tribos, dinamarqueses, obotrites, eslovenos, bretões, bascos, que habitavam as suas fronteiras ainda estavam admirados com o poder do imperador dos francos e não se atreviam, por isso, a provocar qualquer problema. Em 816, no entanto, os sorábios rebelaram-se e foram rapidamente seguidos por Slawomir, chefe dos obotrites, que foi capturado e abandonado pelo seu próprio povo, sendo substituído por Cedrag em 818. Contudo, Cedrag também se revoltou contra os francos em aliança com os dinamarqueses, que estavam a tornar-se a maior ameaça dos francos num curto espaço de tempo. A maior ameaça eslava estava a reunir-se a sudeste. Lá, Luís da Cusávia, duque de Panónia, assaltava a fronteira nos rios Drava e Sava. O marquês de Friul, Cadola, foi enviado contra ele, mas morreu em campanha. Em 820, o seu marquesado foi invadido por eslovenos. Em 824, várias tribos eslavas do noroeste da Bulgária reconheceram a autoridade de Luís e, após a sua relutância em resolver a questão pacificamente com o governante búlgaro Omurtag, em 827 atacaram os francos na Panónia e recuperaram as suas terras. No extremo limite sul do seu grande reino, Luís teve que controlar os príncipes lombardos de Benevento, os quais Carlos Magno nunca subjugou. Na fronteira sudoeste, os problemas começaram cedo, quando em 812, Luís, o Piedoso, atravessou os Pirineus Ocidentais para resolver problemas em Pamplona. A expedição seguiu para o norte, onde ele escapou por pouco a uma tentativa de emboscada, organizada pelos bascos na passagem de Roncesvalles, graças às precauções que Luís tomou. Seguin, duque da Gasconha, foi então deposto por Luís em 816. Seguin foi substituído por Lupo II, que foi destituído em 818 pelo imperador. Em 820, uma assembleia de Quiers e Suróis decidiu enviar uma expedição contra o Califado de Córdoba. Contudo, Hugo, conde de Tours, e Matefrido, conde de Orleans, foram lentos a agir e a expedição não deu em nada. Morte de Luís, o Piedoso. Luís adoeceu logo após as suas últimas campanhas vitoriosas e retirou-se para o seu chalé de caça de verão numa ilha no Reno, perto do seu palácio, em Jalhém. Luís, o Piedoso, morreu a 20 de junho de 840 na presença de muitos bispos e clérigos nos braços do seu meio-irmão Drogo, enquanto perdoava seu filho Luís, e proclamava o seu filho lutar imperador. Resultaram de seguida disputas entre os irmãos sobreviventes, terminando numa guerra civil que durou até 843 com a assinatura do Tratado de Verdun, em que foi resolvida a divisão do Império em 3 regiões administrativas. Francia Ocidental e Francia Oriental tornaram-se os núcleos da França e da Alemanha modernas, respectivamente. Middle Francia, que incluiu Borgonha, Países Baixos e o norte da Itália, entre outras regiões, mas teve vida curta só até 855, e mais tarde foi reorganizado como Lutaríngia. A disputa sobre o reino da Aquitânia não ficou totalmente resolvida até 860. Luís I, o Piedoso, foi sepultado no Abadia de Saint-Arnoul, em Metz, aproveitando um túmulo do século IV com um friso representando a passagem do Mar Vermelho. O monumento foi transferido para o novo mosteiro em 1522. Ficou conhecido a partir de um desenho de Claude de Chastillon, cerca de 1614. Em 1672 ainda foi modificado e em 1793, durante a Revolução Francesa, foi destruído, embora alguns fragmentos estejam ainda preservados no Museu de La Cour d'Or. Família e descendência. Luís I, o Piedoso, casou 2 vezes, a primeira com Ermengarda de Josbai, minha 36ª avó, 22 vezes minha avó, filha de Engermano de Josbai e de Edviges de Baviera, de quem teve. Lutário I, casado com Ermengarda de Orleans e Tours, meus 35º avós, 22 vezes meus avós, filha de Hugo III de Tours e de Eva de Auxerre. Pino I da Aquitânia, meu 35º avô, 14 vezes meu avô, casado 2 vezes, a primeira com Engeltrude de Madre e a segunda com Rengarda. Teve ainda uma filha de mãe desconhecida, Ermengarda de Aquitânia, casada com Gerardo, conde de Poitiers e Hervénia. Alpaida casou com Begão de Paris, conde de Paris, meus 35º avós, 15 vezes meus avós. Rotruda casou com Gerardo de Alvernia. Hildegarda casou com o marido da irmã, depois da morte desta, Gerardo de Alvernia, meus 35º avós, 14 vezes meus avós. Luís II, o Germânico, casou com Emma da Baviera, meus 35º avós, 7 vezes meus avós. O segundo casamento foi com Judite da Baviera, minha 36ª avó, 15 vezes minha avó, filha de Guelph I de Altdorf, de Edviges da Baviera, filha de Otão da Saxónia, de Emma de Englachal, de quem teve. Gisela de França, casou com Everardo de Friul, meus 35º avós, 13 vezes meus avós. Carlos II, o Calvo, rei de França, meu 35º avô, 14 vezes meu avô, casou com Ermentrude de Orleans, minha 35ª avó, 13 vezes minha avó, filha de Odão I de Orleans, conde de Orleans,
em 842, no entanto ela morreu em 869. Em 870, Carlos II, o Calvo, voltou a casar, desta vez com Riquilda de Provença, minha 35ª avó, 5 vezes minha avó.